O meu convidado dessa noite é economista, professor da Universidade de Brasília. Tem mestrado pela PUC-Rio e doutorado pela UFRJ. Bom dia, professor Oreiro. Bom dia, Fernando. Tudo tranquilo? Tranquilíssimo, tanto quanto possível. Pois é. Escuta, Oreiro, eu queria te perguntar, começando a nossa conversa pelo fim, que é o momento atual de crise, que está todo mundo apreensivo. Sim. Eu inclusive, publiquei recentemente na Folha de São Paulo um artigo na minha coluna, falando da apreensão com as medidas econômicas. Porque a sensação que dá é de que na economia também, embora o Bolsonaro não seja protagonista nesse caso específico, ele delegou 100% da responsabilidade para o ministro, ao contrário do que aconteceu na saúde, mas nem por isso os sinais são de coerência em relação ao que fazer. Certo. Eu digo isso porque a sensação que dá é de que nós estamos vendo sinais trocados em relação à agenda para o combate à pandemia, que se confunde muitas vezes com a agenda do ano passado, que era uma agenda de austeridade. Sim. Então, não fica claro para o observador, mesmo que não leigo, como é o meu caso, que tenho mestrado em economia, não fica claro, afinal de contas, qual é o recado do governo Bolsonaro para famílias, empresários e entes federados, que estão perdendo de 30% a 50% da sua arrecadação, estados e municípios. Eu queria te perguntar, em primeiro lugar, você consegue ver coerência? Você tem alguma apreensão? E quais são as suas apreensões em relação à política econômica da pandemia? Assim, Fernando, o que eu vejo assim, de principal, né, nessa equipe econômica é que essa equipe, como você colocou bem, ela tinha uma agenda até ano passado, que era a agenda de austeridade fiscal, de privatização, né, e de abertura comercial. Pois bem, com a eclosão da pandemia de coronavírus, essa agenda está ultrapassada, quer dizer, não é a agenda correta para agora. Quer dizer, agora nós precisamos justamente de aumentar os gastos do governo, seja na forma de transferência de renda e seja também na forma, por exemplo, de concessão de crédito em volumes astronômicos, né, pelos bancos públicos, né, coisa que o governo vinha fazendo ao contrário até ano passado. Quer dizer, o discurso, né, da equipe econômica do governo era de que os bancos públicos tinham que ser diminuídos de tamanho para que então o setor privado pudesse ocupar esse lugar, né? E aí a gente está vendo uma equipe que tinha uma cabeça com uma outra agenda, tendo que executar uma agenda completamente diferente agora. Aí o problema é que esse pessoal, eles são, vamos dizer assim, são os keynesianos relutantes. Quer dizer, a realidade impõe uma agenda que é completamente diferente da que eles tinham até ano passado, mas eles estão relutando, né? E aí o que acontece? Isso se traduz em termos práticos, primeiro, numa lentidão para reconhecer o problema. Quer dizer, no início de março, o Paulo Guedes disse textualmente que 4 ou 5 bilhões de reais era suficiente para derrotar o vírus. Quer dizer, quando muitos países já estavam adotando pacotes gigantescos, né? Aí depois ele veio com a ideia do Corona Voucher, né, que era uma ajuda de R$200, quer dizer, que era piada. Quer dizer, você imagina, a renda média, né, do trabalhador do setor informal, né, está em torno de R$1.300, R$1.400. Aí ele não vai poder trabalhar por conta das medidas de distanciamento social, então a renda dele vai a zero. Aí você oferece para ele R$200, assim, não tem nenhuma noção do que é o Brasil. Aí o que aconteceu? Foi o Congresso Nacional, né, Câmara dos Deputados e Senadores, que aprovaram um programa de renda emergencial, ainda muito aquém do que eu achava necessário. Eu defendi que fosse uma renda emergencial de um salário mínimo, mas pelo menos aprovaram R$600. Ou seja, o governo meio que foi a reboque do Congresso. Não foi uma iniciativa da equipe econômica do governo, foi uma iniciativa dos partidos de esquerda e de centro. Quer dizer, aí o presidente Rodrigo Maia
teve um papel assim, fundamental para dar agilidade, né, e na votação desse tipo de coisa. E os bancos públicos agora estão começando devagar, né, a criar linhas de crédito, etc. Mas, assim, você imagina, o presidente do BNDES, até ano passado, ele tinha uma missão que era meio que encerrar o banco, entendeu? Agora a missão dele é outra. Quer dizer, nesse aspecto, eu acho que o presidente da Caixa Econômica Federal está saindo melhor. Quer dizer, ele percebeu que tinha que mudar radicalmente a orientação do banco e está fazendo isso, né? O presidente do Banco do Brasil não. O presidente do Banco do Brasil ainda era, por exemplo, até poucos dias atrás, defensor de que não houvesse nenhuma medida de distanciamento social. Então, assim, o que me preocupa é que você tem uma equipe econômica que tinha uma agenda na cabeça, que tem uma maneira de pensar a economia na cabeça, que agora tem que fazer tudo o contrário ao que eles sempre acreditaram, né? Então, isso vai se expressar sempre em medidas que vão ser, primeiro, atrasadas, ou seja, o timing sempre vai ficar aquém das necessidades da economia e vai ser sempre relutante, ou seja, eles sempre vão dizer, não, mas não vamos aumentar tanto, para que gastar isso tudo, temos que pensar no equilíbrio fiscal, e assim, aí o que vai acontecer é que você vai ter medidas que vão ser adotadas muito tarde e numa intensidade insuficiente. E aí, Orelha, eu faço um paralelo com a área da saúde, que é mais ou menos o que está acontecendo na área da saúde. Você não toma uma decisão de forma resoluta. Olha, é isso por tanto tempo, ponto. Nós vamos sair dessa maneira. E a minha pergunta para você, diante dessa evidência de que há uma confusão nas duas áreas, é se uma coisa não pode reforçar a outra. Ou seja, você tem um vacilo numa área que pode acabar prejudicando a outra área, justamente em função do fato de que você precisava coordenar as duas áreas num sentido só. Qual que é o maior medo, eu diria, hoje? Eu vejo com o risco da gente, por vacilar, tanto na economia quanto na saúde, sair errado do isolamento, porque todo mundo quer sair do isolamento, é óbvio, as pessoas querem voltar à vida normal. O problema não é querer voltar, o problema é o tempo de voltar de forma segura para não ter que restabelecer o isolamento daqui 3 ou 4 meses. Então, o medo do mundo hoje é que a gente cometa o erro de não tomar as providências para sufocar a pandemia num primeiro momento e, como os países asiáticos estão fazendo, restabelecer a vida normal com um nível de segurança satisfatório. E, mesmo assim, com algum risco, porque ninguém sabe exatamente como é que vai funcionar o pós-pandemia. Mas a minha pergunta é, você não acha que esse tipo de vacilo pode acabar comprometendo? Na verdade, a pergunta é, você não acha que esse tipo de vacilo pode fazer sair mais caro? Sabe, ao invés de você pagar, você contratar a saída da crise, você fica regateando e isso acaba piorando as suas condições de negociação, vamos dizer, entre aspas, com a realidade dos fatos? Concordo com você, Fernando. Assim, eu tenho parentes na Espanha, né, e eu tenho conversado com eles durante esse período de crise. As medidas que foram adotadas pelo governo espanhol nas últimas 3 semanas são muito mais duras do que no Brasil. Quer dizer, a minha prima ela está internada em casa há 1 mês. Quer dizer, nós aqui temos apenas medidas de distanciamento social, nós não temos lockdown ainda. Tá? Quer dizer, e quando a gente olha, né, para os indicadores de distanciamento social, a gente observa que em nenhum momento a gente conseguiu um nível de distanciamento social acima de 70%, que era tido pelos especialistas como o mínimo necessário para realmente achatar a curva e impedir uma difusão mais rápida do vírus. Então o que nós tivemos do ponto de vista sanitário? A gente ficou com o pior dos 2 mundos, ou seja, adotamos as medidas de distanciamento social que têm impacto econômico, mas não na intensidade necessária para impedir a difusão mais rápida do vírus. Tá? Então, eu acredito que nas próximas semanas a curva de casos e de mortes vai crescer muito
e que vai levar a um endurecimento das medidas de distanciamento social. É provável que algumas cidades, por exemplo, como São Paulo, tenha que ter lockdown mesmo, ou seja, proibir as pessoas saírem na rua. Tá? Ou seja, vai ser um cenário muito pior, e aí por mais tempo. E uma coisa que as pessoas não estão lembrando, o hemisfério norte está saindo do inverno. Tá? Nós estamos começando o outono, então provavelmente o que a gente vai verificar é que no hemisfério norte a incidência de casos vai diminuir, enquanto que aqui no hemisfério sul, né, principalmente, né, os países, os estados, né, de São Paulo para baixo, né, vão começar a sua época mais fria, né, e isso, pelo visto, tem um impacto importante na difusão do vírus. Então, eu temo que o pior do ponto de vista sanitário esteja para vir, e aí nós vamos ser obrigados a reforçar as medidas de distanciamento social, adotando o lockdown. Você falava há pouco que as medidas direcionadas à manutenção da renda das famílias, apesar do esforço que a centro-esquerda e a centro-direita fizeram para aumentar o benefício para R$600, podendo chegar até 1.200, são insuficientes, apesar desse esforço. Agora, em relação às empresas e aos estados e municípios, eu estou vendo de novo uma postura vacilante da área econômica em atender empresários e governadores e prefeitos no montante necessário para manter o mínimo da demanda agregada, para que nós possamos sair dessa crise econômica derivada da pandemia de uma maneira um pouquinho mais robusta do que faríamos Sim. se nós adotássemos o que a equipe econômica muitas vezes sinaliza. A minha pergunta para você, essa semana, provavelmente o Congresso vai se debruçar sobre as emendas constitucionais que estão tramitando, que uma delas trata especificamente da questão de estados e municípios, que é a autorização para que a União, na verdade a determinação para que a União reponha a queda de arrecadação dos entes federados, que vai ser drástica, pelo menos por 2 ou 3 meses, e uma outra PEC que autoriza operações de crédito que até hoje não eram possíveis no Brasil, diretamente do Banco Central em relação ao sistema financeiro de uma maneira geral, comprando carteiras, mas eventualmente, inclusive, emprestando para que as empresas possam saldar a sua folha de pagamento. Certo. 2 perguntas, portanto. Primeiro, essas medidas estão na direção correta, uma delas, inclusive, é de iniciativa do próprio Congresso. E 2, pelo que sinaliza a área econômica, você teme que elas não estejam calibradas na escala necessária para dar suporte à economia nesse momento? Então, Fernando, eu acho que as medidas estão na direção correta. Quer dizer, por exemplo, a questão do crédito, né, para as empresas, isso é uma coisa também que eu perguntei para minha prima lá na Espanha, que ela é dona de 3 restaurantes, e eu perguntei para ela como é que ela ia fazer com a folha de pagamentos, porque os restaurantes estão fechados. Tá? Ela me disse que ela vai conseguir, num banco, um empréstimo para justamente saldar a folha de pagamentos, né? E esse empréstimo é com uma taxa de juros de 1% ao ano, tá? E prazo de carência de 1 ano. Quer dizer, é esse tipo de medida que está sendo adotada na Espanha. Aí precisa ser adotada aqui da maneira mais urgente possível. Agora, para que os bancos privados possam fazer isso, tá? Quer dizer, o Banco Central tem que atuar como um emprestador de última instância. Tá? E o que acontece é que, na nossa Constituição, existem algumas barreiras que impedem o Banco Central de exercer plenamente essa função de emprestador de última instância. Deixa eu colocar isso de maneira bem clara. Como é que funciona a política monetária hoje? A política monetária hoje é uma relação entre o Banco Central e os bancos comerciais. Ou seja, quando o Banco Central quer expandir ou reduzir a liquidez existente na economia, ele compra ou vende títulos públicos que estejam na sua carteira, né,
Então, se ele quer expandir a liquidez, ele compra títulos públicos que estão nas carteiras dos bancos comerciais. Quando ele quer contrair a liquidez, ele faz o contrário. Ele vende títulos que estejam na sua carteira para os bancos comerciais. Bom, quem fica de fora dessa história? Quem fica de fora dessa história são as instituições financeiras não bancárias. Então, o que seria uma instituição financeira não bancária? Por exemplo, uma seguradora, por exemplo, tá? Eu não vou fazer aqui propaganda de nenhuma delas especificamente, mas é uma seguradora, é uma instituição financeira não bancária. Tá? Bancos de investimento também são instituições financeiras não bancárias. Essas instituições, hoje, não têm acesso às operações de liquidez do Banco Central. E é o que foi feito, por exemplo, na crise de 2008 e 2009, nos países envolvidos, né, que o Federal Reserve e o Banco Central Europeu adotaram aquilo que os economistas chamaram de quantitative easing, ou seja, de afrouxamento quantitativo. Na política de afrouxamento quantitativo, né, o Banco Central ele é autorizado a comprar papéis que estejam na carteira de instituições financeiras não bancárias. Para quê? Para, primeiro, garantir a solvência dessas instituições. E por que isso? Quer dizer, em momentos de incerteza, como esse que a gente está vivendo agora, né, na verdade, de pânico, quem tem liquidez quer segurar a liquidez. Então, o mercado de crédito trava. Quer dizer, e aí as instituições financeiras ficam sem liquidez. E aí, quem é que pode oferecer liquidez em escala ilimitada? Quem pode oferecer liquidez em escala ilimitada é o Banco Central. Só que, pelas amarras institucionais que a gente tem hoje, o Banco Central não consegue chegar nas instituições financeiras não bancárias. Então, a gente tem que autorizar, ainda que seja só pelo período de duração do estado de calamidade pública, a gente tem que autorizar o Banco Central a fazer esse tipo de coisa. E não só isso, a gente tem que autorizar o Banco Central a comprar títulos públicos no mercado primário. Ou seja, por que isso? Bom, como é que o governo financia o seu déficit em condições normais? Ele financia o seu déficit, Tesouro emite títulos, vende para o mercado, né, para seguradoras, para bancos comerciais, fundos de investimento, etc. Bom, mas, outra vez, a gente está numa situação de incerteza. Numa situação de incerteza, a preferência pela liquidez é muito alta. Então, quem tem liquidez não quer abrir mão dela. Então, o Tesouro pode encontrar dificuldades para vender os seus títulos no mercado. Então, o que a gente precisa fazer? Autorizar. A gente precisa autorizar que o Tesouro, caso julgue necessário, venda diretamente os seus títulos para o Banco Central, para então ele continuar financiando o seu déficit por emissão de títulos, só que agora esses títulos vão ser comprados pelo Banco Central. Tá? Quer dizer, eu digo, talvez essa votação talvez seja mais importante. Por quê? Ela vai dar um arsenal ilimitado para o Banco Central poder gerir a liquidez da economia, ao mesmo tempo que permite o financiamento dos gastos que forem necessários por parte do Tesouro. A gente não faz a menor ideia do tamanho. Tá? Quer dizer, o Mansueto, semana passada, disse que o déficit primário desse ano pode chegar a 500 bilhões de reais, tá? Ou seja, 3 vezes a estimativa inicial. Tá? Quer dizer, significa que o Tesouro tem que vender títulos em uma magnitude de pelo menos 500 bilhões. Na verdade, além disso, ainda tem a conta de juros. Tá? Mas, bom, e como é que ele vai fazer isso num contexto que os mercados estão muito conturbados, estão congestionados por falta de liquidez? Bom, você vai ter que vender diretamente para o Banco Central. Tá? Por isso é fundamental, tá? Que pelo menos nesse momento de estado de calamidade pública, o Congresso Nacional autorize o Banco Central a fazer esse tipo de medida. Bom, uma vez autorizado esse tipo de medida, a questão dos estados é fácil de equacionar. Tá? Porque aí o Tesouro ele cobre a perda de arrecadação dos estados, tá? E ele vai financiar isso com emissão de títulos que ele vai vender para o Banco Central. Ou seja, você vai poder financiar todo esse gasto necessário para enfrentar as consequências econômicas da pandemia simplesmente com impressão de dinheiro. Né? E é isso que todos os países estão fazendo. E é impressionante que tem até alguns economistas liberais que já disseram isso com todas as letras. Quer dizer, o Henrique Meirelles disse isso na semana passada. Antes, o Paulo Rabelo de Castro já tinha sugerido algo parecido. Ele tinha proposto um programa de renda emergencial em que o Banco Central daria dinheiro às pessoas diretamente, entendeu?
Então não seria nem uma operação do Tesouro, seria o Banco Central depositando dinheiro na conta, né, corrente ou na conta de poupança, né, dos cidadãos brasileiros. Então, eu acho que essa votação de dar ao Banco Central esses poderes é uma questão absolutamente necessária para a gente poder enfrentar o tamanho da crise que vem por aí. Agora, Loureiro, o Guedes falou, além de ter falado que com 5 bilhões resolvia o problema do coronavírus, ele deve ter errado por 2 zeros, né? Além disso, ele disse que o Brasil, pré-pandemia, estava a 1 milímetro do paraíso. Ele usou essa metáfora. Eu queria... Bom, você é professor de economia numa das universidades mais prestigiadas do país, a Universidade de Brasília. Algum economista achava isso? Que o Brasil estava a 1 milímetro do paraíso no imediato pré-crise? Veja bem, o Paulo Guedes tem direito em acreditar na sua própria narrativa, mas o que ele tinha era uma narrativa. Quer dizer, na verdade, essa narrativa já vem contada há alguns anos, desde o impeachment da presidenta Dilma. Quer dizer, há uma agenda que foi implantada no Brasil a partir de 2016, né, que é uma agenda liberal, quer dizer, uma agenda de ajuste fiscal, privatização e abertura comercial, que foi vendida para o país, né, como sendo a solução dos nossos problemas. Foi muito bem. Quais foram os resultados observados? Em 2017, a economia cresceu 1,3%, em 2018, a economia cresceu 1,3%, e em 2019, ela conseguiu crescer menos, ela cresceu 1,1%. Né? E os dados que já estavam sendo divulgados a respeito dos primeiros meses de 2019, antes do impacto do coronavírus, eram muito claros no sentido de mostrar perda de tração da economia. Tá? Então, assim, ninguém levava a sério o que o Paulo Guedes dizia. O que o Paulo Guedes fazia era narrativa. Ou, de uma certa forma, o Paulo Guedes se comportava como uma espécie de animador de auditório, né? Animador de plateia. Não, vamos lá, pessoal, vamos acreditar, que a gente acreditando, vamos crescer 2,5%. Não ia crescer porcaria nenhuma. Quer dizer, quando começou o coronavírus na China, em janeiro, tá, aí as pessoas já começaram a rever para baixo as expectativas de crescimento para 2020, pela simples razão de que a China ia deixar de produzir uma série de componentes que são usados pela indústria brasileira e a gente ia ter a restrição de oferta aqui. Tá? Bom, ninguém pensava em janeiro que o problema seria tão grave como acabou sendo. Tá? Mas, só respondendo mais diretamente a tua pergunta, ou seja, independente do coronavírus, a economia brasileira teria em 2020, ou repetiria em 2020, a performance que ela teve em 2017, 2018, 2019, que era um crescimento ali em torno de talvez, sendo muito otimista, a economia brasileira poderia crescer no cenário sem coronavírus 1,5% em 2020, o que é um número medíocre e abaixo da nossa tendência histórica de 1980 a 2014. De 1980 a 2014, a economia brasileira cresceu 2,81% ao ano, na média. Então, observe que esse período, pegamos vários governos. Quer dizer, a gente pegou o governo General Figueiredo, quase todo, pegamos o governo Sarney, pegamos o governo Collor, pegamos o Itamar, pegamos 2 mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso, 2 mandatos do presidente Lula e o mandato da presidente Dilma. Então, assim, são governos de espectros ideológicos completamente diferentes, mas a economia, na média, cresceu 2,81%, e tendo uma série de crises. Quer dizer, só lembrar que no início dos anos 80 tivemos a crise da dívida externa, depois, na segunda metade dos anos 80, as crises dos fracassos dos planos heterodoxos de estabilização, né? Aí depois, em 94, 95, tivemos a crise do México e da Argentina, depois em 97 a crise do Sudeste Asiático, em 98 a crise da Rússia, em 99 a nossa crise de balanço de pagamentos, depois em 2001 tivemos o atentado às Torres Gêmeas e a crise das empresas.com, tá? Em 2008, 2009 a crise financeira internacional. Então, não foi um período mar de rosas, quer dizer, foi um período assim muito conturbado. E ainda crescemos 2,81%, muito mais do que a gente tem crescido nos últimos 4 anos. Agora, Loureiro, o que aconteceu com a economia brasileira? Porque eu vou fazer aqui o papel do advogado, você é desenvolvimentista, conhecido como mais de
matriz keynesiana, o seu pensamento, e os liberais diziam assim, olha, os heterodoxos, como eles chamam, né, que quem não segue rigorosamente a cartilha do mainstream, né, eles falam, olha, eles pediam câmbio e juro. Em 2019 nós tivemos câmbio favorável e o juro mais baixo da história. E ainda assim crescemos pouco mais de 1%, 1,1%. Ou seja, esse diagnóstico está errado, esse diagnóstico desenvolvimentista está errado. A gente tem que olhar para outras coisas para crescer mais. Não obstante, aí mudando de lado, eles falaram que com a reforma da Previdência ia ter uma espécie de crowding in, né? Os empresários que tinham saído do mercado de investimento iam voltar a investir pelo grau de confiança na economia brasileira e também isso não aconteceu. Ou seja, o juro estava melhor, o câmbio estava melhor, as contas públicas estavam com um horizonte melhor e nós crescemos em termos per capita praticamente zero. Então, se formos pegar o crescimento da população, a renda per capita cresceu zero. Qual é o nó da economia brasileira? Eu estou falando de pré-coronavírus, por quê? Porque nós vamos ter o pós-coronavírus. Sim. Nós vamos ter que discutir a economia brasileira a hora que a gente sair disso, se Deus quiser, o mais rapidamente possível. Qual é o nó? Você como economista, macroeconomista, você se fosse convidado pelo presidente da República para aconselhá-lo e ele te perguntasse, qual é o nó? O que eu faço para o Brasil crescer mais? O que está faltando diante desse quadro que eu estou pintando? Então, Fernando, assim, a economia brasileira ficou com câmbio apreciado e juro alto por 25 anos. Foram 25 anos de câmbio apreciado e juro alto. Isso fez um estrago no tecido produtivo da economia brasileira que é fenomenal. Quer dizer, desde final da década de 80, que a participação da indústria de transformação no PIB veio caindo. Tá? Isso não se recupera, não é porque você coloca o câmbio num patamar competitivo por 3 meses que, magicamente, as indústrias que foram destruídas, elas faliram. Uma coisa é você ter 2, 3 meses de câmbio apreciado, depois volta para o nível competitivo e essas empresas, né, ficaram um pouco afetadas, mas elas conseguem retornar, né, à sua atividade. O problema é que essas empresas quebraram. Quer dizer, hoje o Brasil não tem uma série de empresas do setor da indústria de transformação que ele tinha no ano 2000, por exemplo. Quer dizer, e aí é interessante ver a comparação da reação da economia ao câmbio competitivo. Quer dizer, quando o presidente Lula assume, em 2003, né, ele pega do governo Fernando Henrique, devido à crise cambial que teve em 2002, ele pega um câmbio muito competitivo. Tá? E aí o que acontece? De 2003 a 2005, as exportações de manufaturados disparam. Quer dizer, isso ajudou a aceleração do crescimento que se observa no início do governo Lula. Né? Mas por quê? Porque você ainda tinha uma série de indústrias que não tinham quebrado. Algumas tinham quebrado durante a época do Gustavo Franco, né? Mas como você, em 1999, muda o regime cambial e minimamente consegue restabelecer algum nível de competitividade do câmbio, a indústria volta a crescer. É muito nítido no gráfico. Né? A gente vê a participação da indústria de transformação no PIB, ela cai de 95 até 99 e depois volta a subir de 99 até 2005. E aí ela volta a cair de 2005 para frente porque, devido à gestão da política monetária no Banco Central do senhor Henrique Meirelles, que botou os juros nas alturas, o câmbio se apreciou muito e a indústria começou a encolher de novo. E a crise de 2008 e 2009 foi fatical, porque os chineses descobriram que tinha um mercado aqui na América do Sul, que estava ansioso pelas suas manufaturas e despejaram suas exportações de produtos manufaturados na América do Sul, particularmente no Brasil. Tá? Então, assim, por que não deu o resultado esperado? Quer dizer, primeiro porque você tem um efeito de esterese do câmbio apreciado por 25 anos sobre o tecido produtivo da economia brasileira. E o segundo ponto, eu diria o seguinte, quer dizer, os empresários brasileiros sabem que de quando em quando o câmbio vai para o lugar certo.
O problema é que ele vai, mas não fica lá. Quer dizer, se a gente olhar a história, né, do câmbio no Brasil nos últimos 20 anos, o que a gente observa é uma tendência de longo prazo à apreciação que, em alguns momentos, é seguido por uma súbita desvalorização da taxa de câmbio, que é durante o momento de crise cambial. Isso aconteceu, por exemplo, né, em 99, aconteceu em 2002, aconteceu em 2008, tá, e aconteceu agora. Bom, mas qual é o problema? O problema é que desvaloriza, fica competitivo um tempo, depois volta a valorizar de novo. E isso, portanto, não muda as expectativas de longo prazo dos empresários a respeito da taxa de câmbio. Ou seja, você precisaria ter, né, uma política cambial que sinalizasse para os empresários que o câmbio vai ser mantido num patamar competitivo no médio e longo prazo. E nós não temos nenhuma garantia disso. Quer dizer, então, nesse cenário, o empresário não tem por que investir, substituir importações por produção doméstica, porque daqui a 2 anos o câmbio pode estar desfavorável de novo, ele vai ser obrigado a fechar. Né? Eu acho que esse é um ponto importante. O segundo ponto é que o investimento público no Brasil, ele caiu muito na comparação com o que era feito nos anos 70. Quer dizer, na fase do milagre econômico, né, o Estado brasileiro, que era o governo, o setor público, mais as empresas estatais, chegaram a investir 7% do PIB. Quer dizer, hoje o investimento público, com estatais inclusas, é abaixo de 3%. Tá? Quer dizer, com um nível tão baixo de investimento público que não é sequer suficiente para cobrir a depreciação do estoque de capital público instalado. Tá? É só a gente olhar, por exemplo, as nossas cidades, em Brasília, né, os viadutos estão caindo e está cheio de buracos, mesmo as ruas, né, mesmo no plano piloto. Goiânia, também as ruas estão todas esburacadas, enfim. Só a gente olhar um pouquinho o que acontece nas cidades brasileiras para ver que a infraestrutura pública está se deteriorando. Quer dizer, sem investimento público em infraestrutura, né, o Brasil não vai voltar a crescer de jeito nenhum. Tá? Então, o que a gente precisa? Quer dizer, a gente precisa, no fundo, primeiro, ter uma política, né, cambial que sinalize para os empresários que o câmbio vai ficar num patamar competitivo a médio e longo prazo, e, por outro lado, a retomada imediata do investimento público em obras de infraestrutura. O que não falta no Brasil é obra para fazer. Isso aí pode ter certeza. Tá? Até para terminar, né? Sim, para terminar. Mão de obra inacabada, né? Sim, obras inacabadas, mas tem muita coisa para fazer. Então, assim, basicamente isso. Eu vou continuar com o meu chapéu aqui de advogado porque eu acho que no confronto de ideias a gente passa para o nosso ouvinte uma explicação, né, do que você pensa, ou tua linha de... Né, a escola que você se filia. Ainda pensando num liberal, esse cachorro aqui é o cachorro da quarentena, viu? São os meus ainda pensando como liberal, ele vai te dizer o seguinte: olha, no teu discurso aí você falou que o câmbio não ajusta, entre outras coisas, você citou a taxa de juros. E eu, como liberal, fazendo o raciocínio deles, te diria: a taxa de juros no Brasil, a taxa real de juros é alta porque as finanças públicas estão desarrumadas. É isso que me obriga a pagar um prêmio para quem investe em título público, é o problema das finanças públicas deficitárias. Então eu tenho que fazer, para baixar a taxa de juros e para o câmbio voltar para o lugar, eu tenho que fazer a lição de casa, que é voltar a ter superávit primário. Agora, eu sempre estou fazendo as duas coisas. Do outro lado, aí mudando de novo do lado do balcão, do segundo mandato do Fernando Henrique até o final do governo Lula, foram 12 anos de superávit primário. Sim. Né? Que, entre parênteses, o Brasil é campeão de ficar olhando superávit primário, porque a maioria dos economistas olha para o déficit nominal. Sim. E a evolução da dívida. Sim. Nós aqui somos um caso meio raro, que a gente fica mirando o primário, e até queria a tua opinião sobre essa questão, entre o primário e o nominal, para que você olharia, ainda mais numa situação como a que a gente está vivendo e vai viver. Né? Eu sou plenamente defensor da gente passar a mirar uma regra fiscal só, que é o déficit nominal. Mas voltando à minha pergunta,
Nós passamos 12 anos com superávit primário e nem por isso a taxa de juro paga pelo Banco Central, a Selic, caiu. Caiu assim, foi caindo, mas chegou agora a um patamar baixo. Mas, como você falou, foram muitos anos com o juro real, um dos maiores do mundo. Como é que você se manifesta em relação a isso? A taxa de juros foi o vilão do câmbio? E se foi, o que impediu a queda da taxa de juros? Então, eu acho que a taxa de juros foi o vilão do câmbio, quer dizer, não só isso também, quer dizer, eu acho que quando a gente quer olhar o câmbio, acho que tem duas explicações, ou duas fontes de sobrevalorização cambial. Quer dizer, tem uma fonte, que é que o Bresser discute sempre, que é a coisa da doença holandesa. Quer dizer, o Brasil é um país rico em recursos naturais, né? Por ser um país rico em recursos naturais, e ainda mais num contexto, como foi a década passada, né? de aumento no preço internacional das commodities, quer dizer, isso por si só já faria o câmbio se apreciar. Quer dizer, se a gente olhar, por exemplo, uma série de taxa real efetiva de câmbio contra termos de troca, tá? A gente vai ver que quando os termos de troca sobem, a taxa de câmbio aprecia. Quer dizer, isso é bem claro no caso do Brasil. Quer dizer, o Brasil é um país que sofre de doença holandesa e que você precisaria criar mecanismos de combater a doença holandesa. Tá? Bom, mas além da doença holandesa, você tem o diferencial de taxa de juros, quer dizer, que a nossa taxa de juros, na comparação com a taxa de juros internacional, mesmo ajustando por prêmios de risco país, a nossa taxa de juros foi sempre muito elevada. Tá? E a razão é por quê? Os liberais dizem, não, é por problemas de financiamento do governo. Bom, se a gente olhar outros países, tá? Você pega a Grécia, por exemplo. A Grécia tem uma relação dívida pública-PIB mais de 2 vezes maior do que a brasileira. E ela paga os serviços de juros da Grécia 3% do PIB. O Brasil paga, ano passado, com a queda enorme de juros que a gente teve, o Brasil pagou 5%. Quer dizer, tem alguma coisa errada no Brasil. Tá? Quer dizer, os Estados Unidos têm uma relação dívida pública de 9%, 90% de dívida pública PIB, tiveram em 2008 2009 déficit nominal de mais de 10% do PIB e estavam trabalhando com taxa de juros zero. Então, quer dizer, essa ideia de que o juro é alto por conta do desarranjo das contas públicas, isso não faz o menor sentido. Tá? Na verdade, o juro é alto, ele foi alto no Brasil, entre outras razões, porque nós não desmontamos os mecanismos de indexação de preços e salários herdados no período de inflação alta. Quer dizer, inclusive, ano passado, num seminário que foi aqui no Correio Brasiliense, sobre os 25 anos do Plano Real, quer dizer, eu argumentei que a estabilização do Plano Real tinha sido incompleta, porque quando foi feito o Plano Real, você eliminou a indexação de preços e salários de contratos de menos de um ano, mas deixou para os contratos de mais de um ano. Tá? E isso aumenta a inércia inflacionária, ou seja, né, a resistência da inflação à queda, e obriga, consequentemente, o Banco Central a usar uma dosagem maior de juros para fazer a inflação cair. Tá? Então, o que nós deveríamos ter feito nesse tempo todo era ter eliminado para sempre a indexação de contratos no Brasil. Vou te dar um exemplo. Tá? Se você vai na Europa e você toma um empréstimo num banco comercial, não existe cláusula de reajuste. Não vou levar em conta a inflação. Não, você pega um empréstimo em euros. Tá? Se eu estou pegando, 100 mil euros de empréstimo, vou pagar esses 100 mil euros há, 20 anos e, basicamente, o valor nominal está fixo. Quer dizer, tem os juros, obviamente, que incidem sobre o empréstimo, mas não existe cláusula de reajuste monetário dos valores contratados. Quer dizer, todos os contratos na Europa, pelo menos na área do euro, deixar isso bem claro, todos os contratos na área do euro são feitos em euros. Então, não existe, por exemplo, contrato de aluguel na Europa indexado a alguma coisa. Tá? Os contratos são feitos em euros. Ou seja, você aluga um apartamento, digamos, por 30 meses, né? O contrato, é 800 euros por mês. 800 euros por mês durante 36 meses. Acabou. Quando o contrato terminar, você for renovar, aí você negocia. Tá?
dependendo do mercado, né? Você pode conseguir um aluguel mais alto, um aluguel mais baixo, mas isso vai ser no momento de renegociação do contrato. Agora, cláusula automática de reajuste com base na inflação passada, quer dizer, isso já devia ter sido extinto há muito tempo. Tá? E, ao invés de fazer isso, uma das medidas que o Guedes estava pensando ano passado era criar financiamento imobiliário com reajuste com base na inflação passada. Aí, realmente, é ampliar a indexação. Quer dizer, isso a gente tem que eliminar para sempre. Tá? Quer dizer, é preciso que seja completada a obra de estabilização do Plano Real, que implica na eliminação de todos os contratos, todos, preços, salários, contas de energia elétrica, qualquer tipo de cláusula de indexação. Quer dizer, os contratos têm que ser firmados em reais, tá? E no final, de vigência do contrato, aí as partes negociam livremente se querem manter, se vão querer reajustar, qual vai ser o reajuste, enfim. É isso. Você aproveitaria a crise para fazer esse tipo de reforma, que não está nem no horizonte da equipe econômica? Por exemplo, regras fiscais. Nós temos 3 regras fiscais, que vão ser suspensas por 90 dias, alguma coisa assim. Nós temos regra de ouro, proibição de emitir título que não seja para investimento. Nós temos lei de responsabilidade fiscal, que são a meta de déficit primário, que anualmente é prevista na lei de diretrizes orçamentárias. E você tem agora, mais recentemente, a partir do governo Temer, o teto de gastos. Ou seja, os gastos do governo federal não podem exceder a inflação dos 12 meses antecedentes. Você tem 3 regras. Você tem isso no campo da economia, do orçamento público. Na economia privada, você tem esses problemas todos de indexação. Você aproveitaria o momento para repensar as reformas que precisam ser feitas para relançar a economia no pós-pandemia? Ou você acha que isso traria algum risco para o país? Não, assim, eu só... percepção externa. Então, eu só faria um mapeamento de quais são as medidas emergenciais que precisam ser adotadas, como a gente estava falando, a autorização para o Banco Central comprar títulos públicos e privados, isso tem que ser aprovado para ontem. Tá? Então, você tem que, primeiro, adotar as medidas emergenciais necessárias para lidar com essa crise. Agora, uma vez feito isso, eu acho que, assim, é o momento da gente repensar as regras fiscais brasileiras. Vou te dar um exemplo. Quer dizer, todo mundo sabe que a regra de ouro no Brasil não tem nada a ver com o conceito da literatura de finanças públicas de regra de ouro. Quer dizer, é uma jabuticaba brasileira. Né? Inclusive, eu falei isso numa das audiências públicas, né, que eu participei no Senado Federal sobre as PECs, né, do Plano Mais Brasil, né, que a regra de ouro brasileira não tem nada a ver com a regra de ouro das finanças públicas. Entre outras razões, porque se a gente olhar o histórico dessa regra, de 1996 até 2015, né, a regra só não foi cumprida em 2 anos. No entanto, a dívida pública aumentou muito. Ou seja, aquilo para qual a regra foi desenhada, a sua justificativa, que seria de controlar o aumento do endividamento público, simplesmente não aconteceu. E por que não aconteceu? Porque a regra de ouro no Brasil não é a regra de ouro da literatura internacional. Tá? Então, seguinte, tira esse negócio de regra de ouro. Aliás, ninguém lembrava desse negócio de regra de ouro. Quer dizer, eu mesmo só fui me dar conta da regra de ouro quando o pessoal começou a dizer, não vamos cumprir a regra de ouro. Eu falei, que diabo de regra de ouro é essa? É que tem lá na Constituição, alguém colocou em 1988, colocaram lá e ficou por isso mesmo. E ninguém era um não tema. Era um não tema. Não, e é que do jeito que a regra de ouro foi definida no Brasil, você cumprir a regra de ouro com o pé nas costas, entendeu? Então, ela nunca foi binding, nunca foi restritiva. Né? E agora está sendo de uma maneira idiota, quer dizer, que te impede de realizar gasto, te impede de ter déficit no momento que a economia se contraiu. Né? Então, essa regra de ouro simplesmente teria jogá-la fora. Né? Teto de gasto nem se fala. Quer dizer, não existe nenhum país do mundo que tenha essa versão de teto de gasto que o Brasil tem. Quer dizer, a gente congelou em termos reais por 10 anos,
né, o gasto primário, tá, não tem praticamente nenhuma cláusula de escape, só a coisa da calamidade pública, isso se instalar, mas, por exemplo, ela não prevê nenhuma flexibilização se a economia crescer menos, nada disso. Tá? E congelou em termos reais, num país que a população ainda cresce 0,8% ao ano e que, portanto, a demanda por serviços públicos, principalmente saúde e educação, vai crescer, tanto quanto a população, pelo menos. Entendeu? Então, não faz nenhum sentido. Quer dizer, eu acho que isso tem que ser, se não eliminado, pelo menos flexibilizado. Você tem que fazer uma regra que faça mais sentido. Quer dizer, poderia ser, por exemplo, você indexar, né, o gasto, o crescimento do gasto, não ao IPCA, mas o IPCA mais um X% ao ano, né, que te dê alguma folga, né, para o investimento público crescer. E, por fim, a lei de responsabilidade fiscal, no caso da União, acho que precisa ser aperfeiçoada. Quer dizer, ter uma meta de resultado primário, do jeito que é hoje, ela é procíclica. Ou seja, quando a economia está crescendo, você cumpre a meta de resultado primário com o pé nas costas. Porque a receita está crescendo, né? Então, o governo não tem nenhum problema de cumprir a meta e, assim, se a receita crescer muito, ele tem até espaço para aumentar o gasto. Tá? Já quando tem uma recessão, é o contrário. Quer dizer, quando tem uma recessão, as receitas caem. Como a receita cai, para cumprir a meta, você tem que cortar gasto, geralmente vai cortar investimento. Como você está cortando investimento, acentua a queda do produto, que acentua a queda da arrecadação fiscal. Ou seja, é uma regra procíclica, quer dizer, que também não faz nenhum sentido. Quer dizer, o ideal seria você fazer uma regra de resultado primário estrutural, ou seja, resultado primário levando em conta o estado do ciclo econômico. Moreira, eu queria te fazer uma pergunta sobre as reservas cambiais. Quão foi importante ter acumulado reservas no período Lula-Dilma? Nós batemos quase 400 bilhões de dólares. E qual é o sentido das afirmações recentes veiculadas pela imprensa, feitas pelo Guedes, sobre queimar 50% dessas reservas? Pelo menos no final de semana circulou essa informação de que ele teria dito para os senadores que não faz sentido manter essas reservas. E ele já tinha dito no passado, antes da eleição até, que se chegasse a R$5 por dólar, que ele ia torrar as reservas cambiais. Então, duas perguntas associadas às reservas. Quão importante foi acumulá-las naquele período? Qual a importância delas hoje, em termos de colchão de segurança para o Brasil? E se faz sentido a perspectiva de diminuir a dívida bruta vendendo reservas cambiais? Então, Fernando, eu acho que a acumulação de reservas foi fundamental para a gente evitar uma armadilha que tinha no Brasil até 2002, que era a possibilidade de uma crise fiscal por profecias autorrealizáveis. Tá? Você imagina o seguinte, até 2002 o governo brasileiro era devedor em dólar. Ou seja, a sua dívida externa, né, era superior ao volume de reservas internacionais, então a posição líquida do governo brasileiro em dólar era devedora. Então, você imagina que nesse cenário, o mercado financeiro acredita que o governo vai dar um default na sua dívida. Se o mercado financeiro acredita que o governo vai dar um default na sua dívida, você tem saída de capitais. Quando você tem saída de capitais, o câmbio dispara. Como o governo é devedor em dólar, quando o câmbio dispara, a dívida do governo em reais aumenta, o que confirma, né, a expectativa inicial do mercado de que o governo estava insolvente, levando a uma nova rodada de saída de capitais e de desvalorização do câmbio. Ora, quando você passa a ser credor em dólar, o mecanismo funciona ao contrário. Por quê? Se você tem saída de capitais e desvalorização do real, a dívida líquida do setor público cai, porque o valor em reais das reservas aumenta. Então, a situação fiscal do governo melhora com a desvalorização, né? E esse é o ponto. Quer dizer, e por isso que eu acho errado olhar a dívida bruta. Quer dizer, não faz nenhum sentido. Se você perguntar para qualquer empresário, quanto é que você deve? Ele vai dizer, não, eu devo R$100 para o banco, mas eu tenho R$20 na minha conta corrente. Então, a minha dívida líquida é 80. Bom, mas é a mesma coisa no caso do governo. Quer dizer, você tem 350 bilhões de dólares em reservas, que vale mais de 1 trilhão e não sei quanto,
Tá? Quando o câmbio se desvaloriza, você tem um ganho de capital nessas reservas, portanto, a dívida líquida do governo diminui. Tá? Eu acho que esse mecanismo foi fundamental. Nós não tivemos, durante o governo do presidente Lula e da presidente Dilma, nós não tivemos plano externo, Fernando. Quer dizer, que a gente teve durante o governo Fernando Henrique. Tá? Quer dizer, o Brasil sempre tinha, aliás, historicamente, desde o final da Segunda Guerra Mundial, sempre a corda, né, da restrição externa ameaçava enforcar o Brasil. Quer dizer, quando a gente conseguiu ser credor em dólar, isso morreu. Eu acho que, então, assim, é de uma irresponsabilidade inacreditável do Paulo Guedes defender isso. E outra coisa, eu não preciso vender reservas para juntar dinheiro para combater o coronavírus, até porque as despesas que eu tenho que fazer são em reais, não em dólares. Tá? O que as pessoas precisam receber na sua conta corrente é real. E real, o Banco Central emite. Tá? Aí voltamos à necessidade daquela PEC que autoriza o Tesouro a vender títulos diretamente do Banco Central. Então, se você precisar aumentar o gasto público, o Tesouro aumenta, e ele vai financiar isso com a venda de títulos para o Banco Central do Brasil. Eu não preciso vender um tostão das reservas internacionais para fazer isso. Na verdade, eu preciso dessas reservas mais do que nunca, porque é um momento complicado no cenário internacional, o comércio internacional vai desabar, quer dizer, eu não sei se as exportações brasileiras vão cair mais rápido ou mais devagar que as nossas importações, não sei. Tem uma tendência de saída de capitais dos países emergentes em direção aos Estados Unidos. Né? Então, nesse momento de crise, você ficar brincando com reservas, entendeu? É de uma insanidade inacreditável. Quer dizer, tudo bem, se a gente precisar vender para não ter muita oscilação do dólar, você pode fazer isso de maneira comedida. Eu, particularmente, sou contra. Eu faria outra coisa. Já que estamos o mundo inteiro está em quarentena, né? As pessoas não podem se locomover, não sei por que o capital pode se locomover entre países. Você deveria adotar uma quarentena de saída de capitais. Isso ajudaria muito a estabilização do câmbio no Brasil e preservaria as nossas reservas. Tá? Mas o governo continua mantendo aí a liberdade, né, para os capitais saírem do Brasil no momento de pandemia. Acho coisa que eu, particularmente, sou totalmente contra. Orelha, a gente está caminhando para o final da entrevista. Eu queria te fazer uma pergunta sobre economia internacional. Ou seja, qual é o grau de confiança que você tem de que as nações líderes que tocam a macroeconomia em escala global, estamos falando da China, estamos falando da Alemanha, sobretudo que lidera com a França a zona do euro e, obviamente, a economia americana, você acha que a gestão da crise permite vislumbrar uma saída organizada? Em 2008, nós tivemos uma socialização do prejuízo de tal ordem, as dívidas públicas todas dispararam no mundo inteiro, ou seja, os estados nacionais estão mais endividados do que estavam em 2008, porque basicamente você pagou a banca financeira, inclusive os desatinos, né, de especulação que tinham sido feitos com derivativos, mercado acionário, subprime, aquela coisa toda que a gente já conhece. O que você vislumbra hoje para a saída dessa crise? Que mundo você está enxergando fora do Brasil? Sim, Fernando, ainda está muito, o cenário está muito incerto, né? Quer dizer, porque o fato é que nós não temos grandes lideranças no mundo. Quer dizer, os dois grandes líderes mundiais hoje, uma é a chanceler Angela Merkel, o segundo é o Papa Francisco. Tá? Quer dizer, o Trump é um elefante tendo ataque epilético numa loja de cristais. Tá? O Macron tem pouca liderança. Então, assim, ter uma saída organizada, né, como a gente teve, por exemplo, um novo acordo de Bretton Woods, né, como foi feito em 1944, acho muito pouco provável. Tá? Por outro lado, eu acho que a globalização vai dar alguns passos para trás. Quer dizer, a gente está vendo países adotando medidas, a França já fez isso, a Alemanha está fazendo isso, de reverter a globalização no sentido
primeiro, impedir que empresas nacionais sejam compradas por empresas chinesas, né? E no caso do Japão, isso aconteceu na semana passada, inclusive o governo japonês está induzindo as empresas japonesas que operam na China a voltar para o Japão, tá? Então, aquela historinha da cadeia global de valor, né, que os liberais brasileiros adoram contar, dizendo que é isso que a gente tinha que fazer para se inserir de forma competitiva no comércio internacional, eu acho que isso vai, em grande medida, recuar. Quer dizer, nós vamos voltar a ter um esforço de reindustrialização dos países do Ocidente, tá? Eu estou falando da Alemanha, estou falando da França, dos próprios Estados Unidos, quer dizer, de forma atabalhoada, o Trump é uma tentativa de fazer isso, tá? Acho que ele faz do jeito errado, mas o Trump foi eleito basicamente porque ele prometeu para os trabalhadores do cinturão da ferrugem nos Estados Unidos que ele ia devolver os empregos deles, entendeu? Então, eu acho que a globalização vai voltar, vai dar vários passos para trás. Uma outra coisa que eu espero que saia dessa crise é que o pós-crise, os diversos países adotem alguma versão do que o senador Bernie Sanders chamou de New Deal verde. Ou seja, como você vai precisar de muito investimento público para sustentar a demanda agregada no pós-crise do coronavírus, quer dizer, uma alternativa é você investir pesado na descarbonização das economias. Eu acho que isso é um cenário que pode ser possível. Bom, eu queria te agradecer, Oreiro. Eu conversei com o professor da Universidade de Brasília, José Luiz Oreiro, que é mestre pela PUC-Rio e doutor pela UFRJ. E, como vocês sabem, todas as segundas-feiras, às 20 horas, aqui na UOL-TV e nas redes sociais, a gente conversa com um novo convidado. Fico feliz de ter conversado com você. Muito obrigado pela tua atenção. Cuide-se de você e da sua família e que a gente saia dessa o mais rapidamente possível. Grande abraço, Oreiro. Muito obrigado, Fernando. Outro abraço. Obrigado.